Boa tarde a todos. Hoje vamos apresentar nosso trabalho sobre restauração ambiental, sobre matas ciliares. O grupo é formado pela Clarissa, pela Letícia Fonseca, por mim, Letícia Maia, pela Luciana, pela Maria Luísa e pela Maria Clara. Bem, as matas ciliares são faixas de vegetação adjacentes aos corpos hídricos, ao longo dos quais podem ocupar dezenas de metros a partir das margens e apresentar variações na composição florística e na estrutura da comunidade biótica. Então, elas são caracterizadas pela heterogeneidade florística e pela dinâmica sucessional de suas formações, porque a própria dinâmica da água causa perturbações, como, por exemplo, os alagamentos em períodos de cheia. As matas ciliares são importantes por apresentarem um conjunto de funções ecológicas extremamente relevantes para a qualidade de vida, especialmente das populações humanas locais e da bacia hidrográfica, sendo fundamentais para a conservação da diversidade de animais e plantas nativas da região, tanto terrestres como aquáticas. As matas ciliares influenciam na qualidade de água, na regulação do regime hídrico, na estabilização da margem do rio, na redução do assoreamento da calha do rio e são influenciadas pelas inundações e pelo aporte de nutrientes e pelos ecossistemas aquáticos que elas margeiam. Então, elas apresentam as seguintes características, É a conservação da diversidade, servindo de abrigo e alimento para grande parte da fauna aquática, mantendo assim hábitats adequados, por exemplo, para os peixes. Na qualidade da água, reduzindo o impacto direto da chuva no solo, minimizando processos erosivos e dificultando o escoamento superficial de partículas e sedimentos que causam poluição, assoreiam os recursos hídricos. Assim, elas agem como filtros, reduzindo a entrada de fertilizantes e agrotóxicos para o rio, e promovendo a absorção de nutrientes, contribuindo para a manutenção da qualidade da água nas bacias hidrográficas. Além disso, elas fornecem sombra, mantendo a estabilidade térmica da água, assim prevenindo o aumento da temperatura da água. Elas mantêm mais alta a quantidade de oxigênio na água e, portanto, auxiliam para a melhora da qualidade da água. São reguladoras do fluxo de água, influenciando na manutenção da vazão dos cursos hídricos, pois retém água da chuva, aumentando a infiltração das águas do escoamento hídrico superficial no solo e liberando gradativamente para o lençol freático e o corpo d'água. Então, além disso, elas também são importantes corredores ecológicos, por interligar fragmentos florestais, facilitar o trânsito de diversas espécies de animais, grãos de pólen e sementes, e favorecerem o crescimento das populações e de espécies nativas e as trocas gênicas. Então, segundo o Código Florestal Brasileiro, ele considera as matas ciliares como áreas de preservação permanente, as famosas APPs, visando proteger os recursos hídricos, a paisagem e a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora e a fertilidade do solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, a gente tem uma largura correta para a manutenção dessa mata ciliar a ser preservada. E de acordo com o novo Código Florestal, a faixa marginal ao longo do curso d'água é contada a partir da borda do leito regular, onde corre a água durante o ano todo, e não mais do leito do rio, quando atinge o nível mais alto na época das chuvas. Nos demais casos, conforme a determinação do PRA, é observado um mínimo de 30 metros e o máximo de 100 metros. A Instrução Normativa 04 de 2011 do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, define os critérios legais para a elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas, o PRAD, que é aplicado também à recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal, detalhando o que é necessário em termos legais para a elaboração de um projeto. A restauração não é plantar uma floresta idêntica à mata ciliar, pois elas são dinâmicas e estão sempre em transformação. O que se faz, na verdade, é restaurar a capacidade do meio ambiente de se autorregenerar o mais rápido possível. Em geral,
Os solos degradados estão empobrecidos e sem capacidade para sustentar as plantas sadias e produtivas. Isso devido, em geral, à erosão que carrega as camadas superficiais ricas em nutrientes e matéria orgânica. O solo, ao permanecer descoberto, irá provocar uma degradação acelerada. Para a recuperação de solos degradados, é indicada a adubação verde, que é a utilização de uma ou mais espécies vegetais que possam proteger e nutrir o solo, proporcionando melhores condições para o crescimento de outras plantas, ocasionando assim na aceleração da regeneração natural e diminuição da perda do solo. O que essas plantas fazem é produzir a matéria orgânica para a cobertura do solo e protegê-lo do sol, da chuva, fornecer energia e nutrientes para o solo, melhorando suas condições físicas, químicas e biológicas. Para a restauração de mata ciliar, algumas técnicas podem ser utilizadas. Por exemplo, as plantas da família das leguminosas são capazes de fixar o nitrogênio no solo através da associação com bactérias que coexistem em suas raízes. As gramíneas possuem um alto teor de carbono em sua constituição. Portanto, é indicado associar essas duas famílias para manter uma boa proporção de carbono e nitrogênio. Neste quadro estão algumas plantas que são utilizadas para adubação verde no inverno e no verão. No inverno são utilizadas a ervilha, a fava, a lentilha, o tremoço e o trevo encantado da família das leguminosas, e a aveia, azevém e centeio da família das gramíneas. No verão são usadas a crotalária, o feijão de porco, feijão gandu, labi-labi e mucunas, da família das leguminosas, e o milheto, o sorgo e o teosinte da família das gramíneas. O plantio de espécies arbóreas é o método mais antigo para restabelecer as florestas em uma área. O plantio dessas espécies pode ter um papel importante na conservação da biodiversidade, desde que busque restabelecer as populações representativas da vegetação que ocorre no local ou na região do plantio. Neste modelo, as espécies são plantadas com 1 metro e 1,5 metro entre si. O esperado é que as espécies atuem como facilitadoras umas das outras ou auxiliando no desenvolvimento de outras plantas. Estes núcleos simulam a forma da expansão da floresta sobre o campo, que ocorre em pequenas manchas que atraem propágulos de áreas vizinhas e dispersores, e com eles as sementes. Estes núcleos vão se ampliando até cobrirem uma área total. Para o estudo de caso, escolhemos o sistema Cantareira. Em 2014, choveu menos que o esperado e os níveis de água ficaram abaixo do normal, configurando assim uma situação de extrema no sistema Cantareira. Há uma ligação entre a ocupação nos 2 municípios do Cantareira, a destruição da mata ciliar em sua extensão e o esgotamento do sistema. Choveu pouco no último ano, porém se a mata ciliar ainda estivesse lá, haveria mais água, pois o solo seco e desprovido de vegetação promove um efeito esponja, absorvendo cada gota de água que cai sobre ele. A vegetação funciona como uma válvula, controlando a vazão e evitando inundações. Técnicos da Embrapa propõem o plantio de 30 milhões de mudas para recompor 34 mil hectares. Essas são 2 fotos do sistema Cantareira. Nelas verificamos que os níveis de água estão abaixo do normal e quase não se vê mata ciliar. O sistema Cantareira é o maior produtor de água da região metropolitana de São Paulo. Ele é formado por 5 reservatórios: o Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro, os quais estão conectados por túneis subterrâneos e carnais que formam um sistema equivalente do Cantareira. De acordo com o levantamento realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica, as represas interligadas ocupam uma área total de 2.270 km². 75 km² são de áreas inundadas, 18 km² de centros urbanos. Apenas 448 km² têm vegetação nativa, equivalente a 21,5%. Em relação aos rios que compõem o sistema, temos um total de 5.082 km. Apenas 1.196 km contam com vegetação nativa, equivalente a 23,5%. Então,
76,5% dessa área, sem a proteção de matas ciliares, são ocupadas por atividades como pastagens, agricultura, silvicultura, chácara de recreio, entre outras. Técnicos da Embrapa e da GV Agro propõem um plantio de 30 milhões de mudas para recompor a mata ciliar em 34 mil hectares, de modo a obedecer à faixa prevista pelo novo Código Florestal. Para checar esses números, eles analisaram as imagens do satélite Rapid Eyes. Segundo o pesquisador Ricardo Rodrigues, o potencial dessa regeneração pode ser atingido se o gado for cercado, não possuindo contato com a área nativa. A Sabesp, que é tipo a nossa Copasa aqui, só que em São Paulo, possui a outorga do Sistema Cantareira até 2027. E ela é uma empresa que incentiva o plantio de mata nativa no entorno de represas por empresas que precisam fazer compensação ambiental. Um exemplo disso é visto pela empresa Dersa, que plantou 1,13 milhão de mudas em 554 hectares. Aí essa imagem mostra um pouco sobre o relatório que a Sabesp fez para incentivar o plantio de mata nativa no entorno das represas. Essa imagem mostra um pouco do que a Sabesp já fez nesses últimos anos para poder auxiliar na recuperação da mata nativa. Aí fala sobre o quanto de muda que ela já plantou, por exemplo, 900 mil mudas já foram plantadas, que elas foram criadas nos viveiros que a Sabesp tem. Mostra um pouco sobre a evolução do índice de cobertura vegetal, que desde a década de 80 ele aumentou bastante. Fala do tamanho dos hectares, né, que já foram recuperados. E aí, o depoimento do Ricardo, que eu tinha citado anteriormente, segue a estrutura principal dos métodos de restauração vegetal, que se inicia com o isolamento do fator de degradação, que seria o gado. E de forma sintética, pularia para o passo 7, mostrado nessa imagem, que é a regeneração natural. Entre algumas ações práticas realizadas pela Sabesp com o intuito de recuperar as matas ciliares do entorno estão a proteção da área, que, de forma resumida, há uma patrulha feita por várias pessoas, como terceirizados, funcionários da empresa e patrulheiros de modo geral, para a vigilância das áreas de responsabilidade da Sabesp. Tem uma adequação do local. Dessa forma, a Sabesp estuda a área degradada, observa se há fenômenos como erosão e realiza um planejamento individualizado para repor a cobertura vegetal de cada área. Também há um manejo de regeneração natural, porque os responsáveis por essa recuperação afirmam a seguinte frase, que sozinha a natureza não conseguiria se recompor. Então, dessa forma, eles fazem ações de reabilitação das áreas degradadas para auxiliar nessa recomposição natural, mas não tirando a importância da restauração natural, né, por parte da natureza, que possui muita eficiência nesse método, né? Essas duas imagens, elas mostram a eficácia dessa forma de recuperação, demonstrando um antes e depois de uma área degradada com o manejo natural. Também é feita a introdução de espécies para áreas sem potencial de auto-recuperação, como visto no slide anterior. Para isso, a Sabesp montou 2 viveiros, que foi até citado anteriormente também, né, falando sobre o relatório da Sabesp. E esses viveiros foi feita a criação de mudas com o intuito de recuperar a mata nativa. E essa ação foi realizada em cerca de 212 hectares de mata. Também é possível observar medidas de manejo de fauna nesse projeto, com a delimitação de áreas de solturas de animais nativos a seus respectivos ecossistemas, que posteriormente se encontravam fragmentados devido ao desmatamento e expansão urbana desorganizada. Não foi descrito no programa aproveitamento econômico. E por último, a gente vai falar sobre o projeto Guará, que é um projeto também ligado ao sistema Cantareira e à recuperação de matas ciliares, e ele tem por objetivo se tornar referência para a conscientização e preservação da água, das matas e do lobo-guará, através da sensibilização da sociedade.
ele será realizado através de um centro educacional e um viveiro de mudas. Esse viveiro de mudas, ele vai ter capacidade para a produção de 250 mil árvores nativas por ano e tem por objetivo de, juntamente com a comunidade, recuperar nascentes e matas ciliares, contribuindo para a produção de água e formação de corredores de biodiversidade. Se vocês tiverem mais interesse em ver sobre o projeto Guará, vocês podem entrar em contato através desse e-mail. Essas foram nossas referências. Obrigada!